Geração do Avivamento, bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, glória a Jesus, sejam todos bem-vindos, estava com muita saudade de vocês, toda a honra e toda a glória do nosso Senhor Jesus, como que vocês estão? Gente, estava com muita saudade de vocês, aleluia, já abra comigo em Ezequiel 2. Estou muito feliz, quero parabenizar toda a minha equipe que fez as lives aí, que eu pedi nesses dias, amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, mas a gente também precisa reconhecer o esforço, né? Desses que estiveram aí como sentinelas, me cobrindo, fazendo devocional, né? Na oração da madrugada, eu já vou retomar também na oração da madrugada com vocês, eu sei que vocês estão com saudade. Estou trazendo uma campanha poderosa para o seu coração. Descansei minha voz, restaurei minhas cordas vocais. Aleluia, glória a Deus. Estava precisando, gente. Amém? Obrigada, pastora Nani. Vocês também fazem muita falta. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Como que vocês estão? Vocês estão bem? Estão animados? Sábado nós temos o final do reset e vocês vão receber uma unção muito poderosa. Eu não sei se vocês viram, eu coloquei, Nani, coloca lá no grupo depois, novamente no grupo do Global, para os alunos do reset, né? Nós vamos estar mandando uma mensagem para vocês não perder sábado, a nossa aula bônus às 14 horas. Vai ser um tempo precioso. Você vai entender o porquê dos 90. Você vai entender que 90 é uma transição, 90 dias são 3 meses. Eu vou trazer o profético para vocês de todo o programa, o porquê que são 9 ciclos, cada ciclo que Deus estava transformando vocês. Nossa, vai ser, gente, é algo muito poderoso, tá? Aumenta as expectativas de vocês. Aleluia, glória a Deus. Eu estava com muita saudade de vocês. Vocês fazem muita falta, amém? Mas eu estava acompanhando. Né? Não toda live eu consegui acompanhar, mas a maior parte das orações, né, eu tive um tempo de restauração das minhas cordas vocais, da minha saúde, eu estava precisando, amém? Gente, quem achou que os 90 dias passou rápido? A Nalva falou, nossa, 90 dias foi rápido. 90 dias, né, que serão, já foi, né, serão não, é um divisor de águas. Vocês não vão viver mais do mesmo jeito. Vocês vão ter oportunidade de comer as coisas que vocês comiam, agora vocês vão dosar tudo, muita coisa você já não vai querer mais, porque agora você entendeu, né, sobre ser seletivo, que tudo que a gente coloca pra dentro influencia principalmente na nossa área espiritual, no nosso emocional, como o açúcar tem a ver com o nosso emocional. O nosso emocional quer descontar tudo no açúcar, em alimentos, né, tóxicos, alimentos saturados. Gente, eu estou muito feliz. Gente, vocês viram quem vai estar conosco na conferência, né? O grande mestre, avivalista, pastor Nani Santos. Eu admiro muito o trabalho dele, a jornada dele. Para mim é um dos maiores mestres hoje do Brasil. Não tem, né? Ele, Luciano Subirá, tem outros, mas para mim eles são referência de mestre. Só que é o seguinte, tem mais pessoas ainda que são convidados de honra que eu não vou falar. Tô achando que eu vou falar só janeiro e fevereiro, né? Para instigar mais vocês. Quero dizer para você que em janeiro nós vamos começar, tá? A consagração. O que é isso? Nós vamos começar a consagração, um jejum, um tempo de oração ou de expansão de odre para quem vai estar na conferência. Se você quiser fazer junto, não vou na conferência, mas eu quero fazer, então nós vamos ter aí um tempo. Em janeiro nós começamos, tá? Então, janeiro nós vamos fazer um, fevereiro nós vamos fazer outro, né? Março, então todo mês a gente vai mudar um pouco, ajustar aí o nosso jejum. Então vai ser um tempo muito, muito precioso. Então esse tempo que eu estive, né, um pouquinho ausente de vocês, o Senhor me deu toda a rema de 2026, tudo que é para fazer, como que é para me posicionar, o que é para ser feito na matriz, amém? Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês, a gente não tem data ainda relacionada à inauguração da matriz, porque a gente está mexendo com documentação. Então eu não posso falar para vocês, vai ser essa data ou aquela. E a gente queria muito que fosse esse final de semana, mas infelizmente não deu, né? A prefeitura não liberou, né? O engenheiro teve que mudar um documento. Então, gente, eu quero que vocês entendam.
Talvez a gente vai ter que avisar 2 semanas antes da inauguração. E aqueles que puderem vir, venham. Aqueles que não puderem, né? Ano que vem vai ter todo um cronograma dentro da matriz. Nós vamos fazer vigílias também. Mas eu quero que vocês estejam orando para que nossa inauguração seja dezembro. A gente agora está gerando para que seja dezembro. Mas se por acaso não der dezembro, tenho certeza que será janeiro. Amém? Mas a gente está confiando que tudo está dentro da programação do nosso Senhor. Ele sabe de todas as coisas. A gente está, o apóstolo de vocês, tá? Gente, escola de profeta, já vou falar para vocês essa rema, tá? Foi muito bom esse tempo que eu tive para Deus ajustar tudo, porque tem muita coisa para ser feita. Muita coisa mesmo. Escola de profetas, tá? Vou dar um posicionamento para vocês semana que vem. Como que vai ser isso? Ainda não posso trazer para vocês se eu vou conseguir fazer agora ou não, porque também tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser ajustada, tá? Mas vai ter escola de profeta. Talvez vai ter que prorrogar um pouquinho, esperar uns 2 meses, ou vai ter que ser agora, não sei. Mas eu tô alinhando tudo. Gente, vai ter tudo. Vai ter escola libertador. Gente, vai ter tudo que vocês quiserem. Calma, o coração de vocês vai ter tudo. Só que eu sou uma só e é muita coisa, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, aqui importante. Esse mês eu vou estar em Boston, vou estar nos Estados Unidos. Uma parte da minha equipe vai estar lá, nós vamos estar ministrando, né? O pastor Leandro Spence está indo também junto comigo ministrar, né? Lá na pastora Jerusa, pastor João, vai ser poderoso, né? Tem outros pastores, eu esqueci o nome agora, mas vai ser muito, muito, muito poderoso. Então você que pode estar indo para lá, você que pode estar se dirigindo para lá, tem inscrição ainda, se eu não me engano, eu acredito, tô falando aqui, porque eu ainda vou fazer um alinhamento hoje com a pastora Jerusa, que eu não tive tempo, não sei a questão das inscrições, mas eu acredito que tem inscrição, tá? Faça a sua inscrição, eu quero te ver lá nos States, né? Então, final desse mês é a nossa conferência. Nani, coloca aí que dia que é a conferência, amém? Vai ser algo muito poderoso, então se prepare que eu tô levando muito óleo, né, para os Estados Unidos, para derramar em vocês, para ativar vocês, amém? Glória a Jesus. Não, gente, eu não fui ainda não, eu ainda vou. Vocês acham que é assim? Tem muita coisa para arrumar ainda. Ô, gente, eu ando numa fase da minha vida que eu arrumo a mala um dia antes ou no dia. Não é fácil, amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Estava com muita saudade de vocês, amém? Toda a honra e toda a glória. Parabéns para vocês que permaneceram, né? Tem gente que se eu não vier fazer o devocional, você não acha mais. Tem gente que se eu não aparecer na oração da madrugada, você não vê mais. Aí a gente entende que o foco não é Cristo, né? O foco não é... Talvez é outro, tá? E talvez está um pouco desalinhado. Porque quem permanece em Cristo, permanece com o pastor fulano, com o Beltano, com o Silcano, certo? Eu pelo menos, eu penso dessa forma, amém? E eu tô levantando um remanescente que permanece independente de quem esteja, porque eles permanecem por Cristo e para Cristo, amém? E eu creio numa geração que não se vende. O Senhor está levantando um povo que não se vende. O Senhor está levantando um povo que não barganha a unção que carrega. E eu creio que vocês que estão todo dia aqui, 2h50 da manhã, 4h12, vocês são esse povo. E eu tenho uma palavra de Deus que o Senhor trouxe para mim esses dias. Nós somos sim a geração do último avivamento, do maior avivamento da história, tá? Nós somos o povo que Deus está mandando anunciar, o maior avivamento da história. E vocês fazem parte disso. E nossa estrutura, nossa engrenagem coopera para que isso se acelere. E Deus tem falado que nós somos um dos braços, tá? Não o único, tá? O Senhor tem falado para mim que nós somos um dos braços, tá? Que vai tracionar esse avivamento para a América do Sul, certo? Porque a barriga que está gestando é do Brasil, é o Brasil. O Brasil é a nação que está gestando o maior avivamento. E o Senhor está tracionando, fazendo força de tração, para que essa nação venha gerar o maior avivamento. E você, o seu posicionamento, o seu jejum, a sua oração, está corroborando para que tudo isso venha acontecer. O avivamento não vem por uma pessoa, o avivamento vem por um povo que chama, por um povo que ora, por um povo que está sedento e faminto. E nós somos esse povo. Então o Senhor dizia para mim que nós somos uma boa parte desse povo. Então eu quero que vocês permaneçam nesse lugar, porque vocês não têm ideia
do que está por vir, o que o Senhor vai fazer nesses últimos dias. E sim, nós estamos nos últimos dias na terra. Amém? Glória a Jesus. Gente, estou muito feliz de ter voltado, tá? Abram comigo em Ezequiel, capítulo 2. Tenho muita novidade para vocês, mas é muita novidade mesmo. Vamos orar? Ezequiel 2. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu quero te glorificar, Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor renova a tua misericórdia todas as manhãs. Abençoa, Senhor Deus, mais um dia de devocional. Senhor Deus, eu quero te glorificar, Pai, por cada filho e filha espiritual que esteve aqui fazendo as lives ou no meu lugar orando, Senhor Deus. Pai, obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor levantou um povo, Pai, um povo no meio de um povo faminto. Obrigada por esses líderes, esses remanescentes. Eu te enalteço, Senhor Deus, porque foi o teu Espírito Santo que os levantou. Que o Senhor continue levantando homens e mulheres que estão falando sim para o teu reino e não para uma pessoa. Eles podem ter falado sim, Pai, para um chamado que eu falei, vão, façam, mas primeiro eles falaram sim para o Senhor. Obrigada, Jesus. Fale conosco no dia de hoje. Amigo Espírito Santo, eu te convido para estar aqui de forma palpável, que o Senhor já prepare o nosso espírito para a aula de sábado, que o Senhor já venha nos expandir numa mentalidade profunda para transbordar na unção que vai ser derramada no dia de sábado. Eu te glorifico, Jesus, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E eu te amo, Espírito Santo, mais que nunca, exageradamente. Fala conosco hoje de forma poderosa. Aleluia, glória a Deus. Amém? Aleluia, queridos. Nós estamos muito felizes, tá? Por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se esse ano a gente pegou pesado, se você acha que a gente pegou pesado, o ano que vem a gente vai ser profundo. Eu preciso compartilhar algo com vocês antes de começar. O Senhor falava para mim que o tema do ano que vem, o tema de oração esse ano, né? Quem sabe o tema desse ano? Abre aí, deixa eu abrir o tema aqui para vocês. Esse ano nós tivemos um tema, Amós 9:11. Foi o tema a qual nós nos... né? O tema foi esse aqui, ó. Amós 9:11. Se você puder, abra. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei suas brechas e tornarei a levantar as ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade. Então esse ano a rema do Senhor era que nós nos posicionasse, quebrasse estruturas e voltasse edificasse, né, um altar para o Senhor, principalmente através das nossas casas. E a gente fez isso com muita excelência, né? A gente também jejuou. Amém? Quem sabe qual que é o versículo da conferência? Coloca aí para mim, fazendo favor. Quem sabe qual que é o versículo da conferência? Coloca para mim aí que eu vou já abrir aqui para ler para vocês. Amém? Eu também tava com saudade de vocês, gente. Só tô trazendo aqui a rema para vocês. Então, o Senhor trouxe para mim que o ano que vem, o nosso tempo, tá? De dedicação, de consagração. O Senhor falava assim, ano que vem, vocês vão mergulhar em jejum e oração. 1 Reis 8:11. Deixa eu abrir aqui com vocês. 1 Reis 8:11. O tema do ano que vem é o tema da conferência. 1 Reis 8:11. 1 Reis... Ai, cadê? 1 Reis 8:11. Então, o tema do ano que vem... Os sacerdotes não puderam permanecer no templo para servir por causa da nuvem que preencheu a casa, pois a glória do Senhor havia enchido o lugar. Né? Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver, eu tô lendo pelo Google. Vou ler aqui numa outra versão. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encherá a casa do Senhor. O tema do ano que vem é nós estarmos num lugar onde a gente perde o controle humano e o Espírito Santo entra, quebrando todo o paradigma, e o Espírito Santo dirige o culto, dirige a adoração. Então, o ano que vem, eu quero te levar para esse lugar. E o Senhor falava para mim, você vai estruturar isso com jejum e oração. Então, esse ano você orou, mas ano que vem você vai orar mais. Amém? Esse ano você jejuou, o ano que vem você vai jejuar mais. É necessário. Amém? Glória a Jesus.
Então, o tema do ano que vem, o Senhor trouxe para mim, que é esse, 1 Reis, tá? 9, 11. Os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, pois a casa foi por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Ou seja, Ele vai encher tanto o lugar que você ora, Ele vai encher tanto o lugar onde você chama Ele, que você vai se perder. Você não vai conseguir mais falar. Você vai conseguir apenas desfrutar da glória dele. Então o Senhor está trazendo essa temática. Esse é o nosso versículo rema do ano que vem. Amém? Eu quero que vocês se preparem. Ezequiel 2. Abram comigo. Depois eu conto as novidades para vocês. Amém? Glória a Deus. Ezequiel 2. Aleluia. Glória a Jesus. Levante-se, é curtinho Ezequiel 2, ó gente. Levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. E eu ouvi suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. Então, a gente leu aqui até o 3, tá? Deus está falando para Ezequiel, filho do homem, se coloca de pé, se posiciona no seu chamado. Você vai falar para uma nação rebelde, com uma nação que até hoje só se levantou contra mim, né? Então, o Senhor está falando, Ezequiel, se posiciona no seu chamado. Ezequiel, eu estou te levantando como profeta. Então, Ezequiel, você precisa estar posicionado. Você vai falar para um povo teimoso, para um povo que é rebelde, para um povo que tem... Olha só, eu envio a nação de Israel, uma nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. Agora, vamos aqui no 4. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor soberano, e quer eles ouçam, quer não, lembre-se de que são rebeldes. Queridos, a rebeldia, ela funciona igual feitiçaria no mundo espiritual. Então, a pessoa que ela não se submete, a pessoa que não aceita, porque Deus, ele tem um estatuto muito bem organizado. Então, nós temos, né, que obedecer o Senhor, não adorar outros deuses, adorar somente Ele. Então, ele deixou regras. Mas esse povo aqui era um povo que não sabia se submeter. E a nossa geração, a geração de hoje, é uma geração que não quer se submeter. E eu vou dizer uma coisa para você. O meu ministério é um ministério de êxito, de relevância, né? De muita unção. Porque eu aprendi a me submeter. E submissão, queridos, tá? Não é você idolatrar um pai espiritual, não é você idolatrar o seu pai e sua mãe, não. Submissão é você entender quem tem autoridade sobre você. Submissão é você honrar quem exerce autoridade sobre você. Porque se você não honra as suas autoridades da terra, quem dirá a Deus? E Deus, ele vê tudo isso, ele mede tudo isso. Isso é extremamente importante, tá? Então, lembre-se que eles são rebeldes. Pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles, tá? Então, Deus, né? Ele tá chamando aqui o profeta Ezequiel. E tá falando, Ezequiel, põe-te de pé. Filho do homem, se levanta, se posiciona. Você vai falar para um povo rebelde, você vai falar para um povo teimoso, certo? Mas Deus já sabia que esse povo era um povo que não tinha jeito, né? Era um povo que estava toda hora se rebelando, toda hora idolatrando. A gente vê que desde Isaías, né, a temática de Deus, né, o Deus está o quê? Pelejando, certo? Então, Deus nos levanta, tá? Para muitas vezes anunciar juízo. Mas a nossa maior posição de todo dia é a obediência. Quem não sabe obedecer aos princípios de uma empresa, aos princípios de uma igreja, aos princípios de uma família, quem dirá os princípios de Deus? Quem dirá os princípios de Deus? Porque, queridos, em Deus é tudo pela fé. Porque não vem um anjo fisicamente falar se você está certo. Não, a gente tem que crer, fazer e obedecer pela fé. Amém? Glória a Jesus. Então aqui, Deus envia Ezequiel para falar com o povo de Israel, chamando de nação rebelde, nação que se revoltou contra mim. Assim diz o Senhor, né?
O profeta é enviado mesmo sabendo que será rejeitado, que o povo vai rejeitar ele, tá? Mesmo sabendo que ele não pode, talvez ele não tenha muito resultado na missão. Então, Deus não deixa de enviar os seus profetas, mesmo que o povo não vai escutar. Então, muitas vezes, Deus vai pedir para você falar coisas para certas pessoas e Deus sabe que essa pessoa não vai acatar, não vai se posicionar, mas Deus, lá no grande dia, vai falar: eu mandei uma pessoa para te avisar. Eu te avisei sobre isso, eu te alertei. Então, mesmo que você, às vezes, olhe para um cenário onde Deus manda você se posicionar, às vezes orar por um parente, orar por alguém, você fala: essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não vai se posicionar. Mas faça como o profeta Ezequiel, você precisa atender o chamado de Deus. Mesmo você sabendo, porque muitas vezes Deus não vai falar: essa pessoa é rebelde, ela não vai me escutar. Mas você sente que essa pessoa está muito longe, né, de se submeter, de acatar aquilo que Deus está falando, tá? Então Deus ainda envia os seus mensageiros, Deus ainda está enviando os seus profetas e Ele continuará mesmo não tendo resultado, mesmo pessoas, lugares não se posicionando, certo? Então o nosso chamado, ele exige coragem para permanecer, porque às vezes Deus vai te enviar como profeta para um povo que vai te rejeitar, vai cuspir em você e vai falar que você não é um profeta, como a gente viu, né? Jeremias sendo rejeitado, Isaías. Então muitas vezes você só precisa ir e fazer a vontade do Senhor. Porque, queridos, às vezes você está orando por um parente seu, tá ou não tá? Você está orando por um parente seu. Ó, falando em parente, o Espírito Santo me lembrou de algo. Dia 15, na madrugada, é o nosso último dia da campanha do Reset. Também nós fechamos a campanha, na verdade vai dar 91 dias, tá? Uma coisa importante. Domingo, na madrugada de domingo, eu vou fazer um PDF. Nós vamos começar uma campanha de intercessão pela nossa parentela, por pessoas que você quer que Deus tire das drogas, que você resgata, pessoas de dentro da sua casa. Mulher, você quer que seu marido na presença de Deus. Nós vamos fazer uma campanha poderosa, tá? Uma campanha poderosa. Se preparem, porque vai ser algo poderoso. O Senhor me deu uma rema, tá? Uma rema poderosa. Tá? Então nós vamos começar domingo. Então você vai já pensar nas pessoas e você precisa estar na madrugada. Eu vou fazer a minha parte de estar orando, intercedendo, e você precisa estar na madrugada. Então vai ser algo assim avassalador, vai ser algo profético, vai ser algo assim sobrenatural. Então você que tem um marido que quer que venha para a presença de Deus, você que tem a esposa, você talvez é o marido que está orando toda a madrugada, você tem um filho que está nas drogas. É uma campanha, queridos, e campanhas têm resultado. Então essa campanha ela vai ser intencional, tá? Vai ser uma campanha profética. Eu vou ver quantos dias nós vamos fazer. Eu vou fazer um PDF. Você vai imprimir o PDF. Vou ver se eu faço o PDF hoje. Anota aí, Darlene, fazendo favor para mim, fazer esse PDF hoje. Fazer esse PDF hoje para vocês já imprimir, para vocês, porque aí todo dia na oração você vem com o PDF na mão, porque aí a gente vai interceder e você vai ver o resultado, tá? É final do ano e eu creio em grandes milagres rompendo agora. Então essa foi uma rema que o Senhor me deu também nesses dias, que era pra gente levantar uma campanha pelos nossos, pelos da nossa casa. Não precisa ser somente por parente, pode ser por um amigo seu no trabalho, por um chefe seu, alguém que o Senhor colocar no seu coração. Mas você vai pagar preço, e o preço que você vai pagar é estar levantando na madrugada. Amém? Glória a Jesus, tá? Queridos, vamos continuar aqui. Então, o nosso chamado exige muitas vezes perseverança, porque o povo não vai escutar a gente, o povo vai estar rebelde, o povo vai querer nos confrontar, o povo vai falar, né, que nós não somos profetas. Então, vamos continuar aqui a partir do 6. Filho do homem, não tenha medo deles e de suas palavras, não tema, ainda que suas ameaças o cerquem com urtigas, espinhos e escorpiões. Então, muitas vezes a gente vai ser ameaçado. Se você continuar pregando, se você continuar falando, né? Mas olha o que Deus fala aqui, Ezequiel. Não tema ainda que suas ameaças o cerquem com urtigas, espinhos, escorpiões. Não desanime com os seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Olha só, pois são um povo rebelde. Anunciei-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Então, olha só a rima de Deus. Ezequiel, fala com o meu povo, quer eles escutem ou não, a minha palavra precisa chegar.
para depois eles não falar que eu fui injusto, para depois esse povo falar que eu não avisei. Então Ezequiel profetiza, Ezequiel fala, Ezequiel se posiciona, Ezequiel levanta. E hoje o Senhor está dizendo para você, ainda que você ache que esse povo vai te rejeitar, vai te ameaçar, não vai te escutar, Deus está falando, faz o que o Espírito Santo está te mandando. Se posiciona como o Espírito Santo está te mandando, tá? Porque o Senhor, ele precisa das suas vozes proféticas. Amém? Glória a Jesus. Então vem aqui comigo. Filho do homem, presta atenção ao que lhe digo. Não seja rebelde com eles. Filho do homem, preste atenção ao que digo. Não seja rebelde com eles. Abra sua boca e coma o que eu lhe dou. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Segurava um rolo que ela abriu. Vi que de ambos lados estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. Então vamos aqui, Então Deus adverte Ezequiel, não temas, Ezequiel, ainda que você seja ameaçado, ainda que você seja perseguido. Então, nós, os profetas, são treinados a permanecer. E eu vou dizer uma rema que o Senhor está trazendo para mim. Antes de você querer se posicionar no seu ministério profético, você precisa deixar Deus tratar caráter. Porque tem muito profeta aí hoje que está levantado, mas está sem caráter. E a queda é brusca. Então, só permanece quem tem caráter. Só permanece quem está por Cristo. Porque se você tem chamado profético, foi posicionado, e só está por causa das coisas que o seu ministério traz para você, muito fácil você cai. E muito fácil você pode não permanecer, dependendo da dificuldade que se apresente. Mas quem aprendeu a permanecer por causa dele e foi tratado e forjado no caráter, eu vou dizer para você, você vai permanecer, mesmo que te rejeitem, mesmo que falem mal de você, mesmo que não dê ouvido a você, você vai entender que você não está para pessoas te elogiarem ou para você ser aplaudido, você está porque Deus chamou. Só que nós temos hoje uma dificuldade numa geração que é muito vaidosa, uma geração que quer, na verdade, visibilidade, uma geração que quer muita bajulação. E Deus está levantando uma geração, um remanescente, tá? E esse remanescente que vai levantar uma geração. E eu falo porque remanescente é muito pouco, queridos. Então, dentro da conta de milhões de pessoas dentro do Brasil, vamos dizer, trazer dentro do Brasil, remanescentes são 1.000, tá? Um remanescente, um povo fiel, um povo verdadeiro. Porque se você for ver hoje, as pessoas na primeira dificuldade estão largando. Então, por exemplo, a gente viu no Reset, no código 8, os fundamentos da eternidade. No dia mau, você permanece? Você blasfema contra Deus? Você duvida da promessa ou você continua glorificando? Só que só consegue glorificar, só consegue ver Ele em tudo quem está enraizado nele e tá com o seu caráter forjado. Porque quem não tem caráter, querido, na primeiro não que Deus dá, no primeiro obstáculo, Deus, não vou te seguir mais, tá difícil demais, não aguento. Olha, Deus, o que o Senhor deixou acontecer comigo. Então, Deus, ele está buscando um remanescente, tá? Então, os profetas, para eles permanecer, eles precisam estar consolidados no caráter. E o reset foi muito importante. Então, o Senhor trouxe para mim, antes de lançar a escola de profetas, as pessoas precisam passar por um reset. Eu sei que lá na frente, ou agora, eu não sei se a gente vai conseguir lançar agora, se não acontecer a escola de profetas, né? As pessoas que não passaram pelo reset, elas vão ter uma certa dificuldade, elas vão ter que passar por um processo dentro da jornada da ativação profética. Porque o profeta é confrontado por Jezabel. Mas a pessoa que já está com o seu caráter consolidado, porque, gente, o ministério profético, ele é sofrido. Ele tem muito despojo, mas ele é muito sofrido, tá? Depois eu trago isso para vocês. Então aqui, o profeta, ele é treinado para permanecer firme. E aqui Ezequiel precisa permanecer firme, mesmo que o povo rejeite, mesmo que o povo não escute ele. Então Deus entrega para Ezequiel um rolo escrito por dentro e por fora, lamentos, prantos e ais, em outras versões. Então o que tinha aqui? Lamentos, prantos e ais, tá? E ordena que ele coma o rolo. Isso simboliza, né? Para ele internalizar a palavra, para ele proclamar. Então Deus está dando um rolo espiritual para mim, para você, está anunciando uma mensagem.
Só que às vezes essa mensagem não vai ser fácil. É uma mensagem de posicionamento, é uma mensagem de confrontar pecado. Por que que não é todo pastor, todo líder que está falando de pecado dentro da igreja? Porque isso mexe muito na estrutura. Só que tem gente que hoje está administrando o ministério como uma empresa e não como a igreja do Senhor. Porque se for como a igreja do Senhor, como a noiva, está preocupado em limpar o vestido da noiva. Mas não está preocupado se tem empresário que vai se ofender se você falar de adultério, se tem empresário que vai se ofender se você falar de mamon. Porque hoje a preocupação de muitas igrejas é o que vão pensar se a gente trouxer essa palavra. Amém? E queridos, outra rema que o Senhor trouxe para mim, Deus vai fazer um limpa. 2026 é o ano de Deus limpar o altar. Vai ter muita exposição. Deus vai derrubar muitos ministérios. Ministérios de louvor, que já não são mais ministérios, já virou negócio, comércio. Então Deus está falando, nós que estamos buscando o Senhor, vocês se preparem e continuem. Fala, Senhor, me mantém genuíno. Amém? Muito importante isso, tá? Então o profeta, ele precisa se alimentar da palavra antes, ele precisa ter caráter antes, ele precisa estar enraizado em Cristo antes, porque senão qualquer tormenta abala ele. Qualquer tormenta, amém? É dessa forma, é desse jeito. E aí, exatamente isso que a gente está vendo aqui em Ezequiel. Então, Deus primeiro prepara Ezequiel, coloca a palavra dentro dele, tá? Para que ele possa proclamar. E Deus já avisa, esse povo é rebelde. E muitas vezes Deus vai nos levantar para um povo rebelde. E dessa grande porção de gente, um ou outro só que vai se posicionar. Mas não importa. Eu vejo pelo meu primeiro ministério, né? Tá aqui a pastora Salete, pastora Camila e poucos que se permanecem de pé daqueles que eu evangelizei lá atrás. Mas os que estão de pé são pessoas que estão com Cristo, em Cristo, com pastor, sem pastor, porque eles entenderam que o pastor é Cristo, é Jesus, tá? Eles entenderam que o mentor é o Espírito Santo. Então hoje as pessoas estão muito dependentes de pessoas e estão esquecendo de se tornar dependentes de Cristo. Então eu vejo lá no meu primeiro ministério, que hoje, né, continua através dessas duas pastoras maravilhosas, daquele povo que eu evangelizei, os que estão firmes, eu conto nos dedos. Mas você pode ver, todos que estão firmes são pessoas de caráter. São pessoas que o sim é sim, o não é não, são pessoas que... Gente, a pessoa para permanecer em Cristo, a facilidade de uma pessoa permanecer em Cristo está em primeiro você ver se ela tem caráter consolidado. Tem caráter consolidado, vai ficar em Cristo. Mas se não tiver caráter consolidado, vai ser uma pessoa vulnerável. Uma hora tá aqui, outra hora tá ali. Então eu vejo, e muitas vezes, e é isso que importa, porque muitas vezes a gente evangeliza um lugar, a gente alcança 100 pessoas ali naquele momento. Mas qual desses? Por isso que Deus fala que todo fruto é passado no fogo. E quando Deus for medir as suas obras, Deus fala na palavra que vai passar a nossa obra no fogo para ver qual que permaneceu. Sabia? A obra que passa no fogo é aquela que aguenta a paulada, é aquela que aguenta tudo. Amém? E permanece em Cristo por causa de Cristo. Então tem muita gente que foi para a igreja, batizou, aí o pastor mudou de igreja. Não, aí ela desanimou, porque ela não conseguiu mais. Então, gente, tem muitas pessoas hoje assim, infelizmente. Amém? Glória a Jesus. Então, era essa palavra que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agora, eu quero trazer para você uma palavra rema para o seu coração, tá? Abra comigo agora, em nome do Senhor Jesus, Atos capítulo 1, verso 8. E eu já vou preparar o odre de vocês para sábado, vocês que são alunos do Reset. Mas essa palavra vai te encher também, tá? Então eu quero falar hoje para você que o Espírito Santo, eu preciso que você entenda Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Atos 1:8. Abram comigo. Atos 1:8. Então vamos lá para você entender. O Espírito Santo é o Espírito que está hoje sobre a terra, conduzindo as pessoas a Cristo e mantendo as pessoas a buscar o Senhor. Porque até para buscar o Senhor, nós precisamos de um incentivo do Espírito Santo. Então, se nós estamos com o Espírito vivificado, todo dia sendo alimentado, é o Espírito Santo que vai dominar dentro de nós. Amém?
Mas as pessoas que estão na carnalidade, elas não conseguem permanecer. Por que elas não conseguem permanecer? Porque elas estão todo o tempo sujeitas a fazer a vontade da carne. E toda hora que você está sujeita a fazer a vontade da carne, você cai. Amém? Não foi difícil no começo você acordar de madrugada? Não foi difícil você manter uma vida? Hoje você continua pecando? Continua, mas quando você peca, o Espírito Santo vai lá e te dá um chute na sua canela. Perdão pelo jeito de falar, mas o Espírito Santo vai lá e te espreme, puxa a sua orelha. Você fica mais constrangido que tudo. Você fala, Espírito Santo, vou lá pedir perdão. Espírito Santo me perdoa. Atos 1:8. Atos 1:8. Acharam? Atos 1, verso de número 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quem descer? O Espírito Santo. O que é esse poder? É a unção. Ó, vamos lá de novo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Jerusalém, Judeia, Samaria e lugares mais distantes. No teu bairro, na tua cidade, no teu estado, nas cidades vizinhas, na sua nação, nas nações vizinhas, até os confins da terra. Amém? Eu quero que você entenda que tudo hoje é operado pelo Espírito Santo. Não tem unção se não tiver o Espírito Santo antes. Não tem unção se não tiver uma vida de oração antes. Então, tudo que nós manifestamos em poder, né, em virtude de Deus, em manifestar um dom, é o Espírito Santo. Então, quando nós falamos assim, a unção de águia, não é que a unção vem da águia, a unção vem do próprio Espírito Santo de Deus, que nos habilita debaixo de uma estrutura, onde aquela unção nos dá força para fazer coisas que antes nós não conseguimos fazer. Unção do leão é uma unção debaixo de uma estrutura que vai te dar muita batalha. Se você já é um guerreiro, quando você está debaixo dessa unção de leão, você vai guerrear de uma forma diferente. Por exemplo, queridos, não passou uma tragédia lá em Rio Bonito? Naquele dia não ventou? Aqui pelo menos ventou. Na hora o Espírito Santo falou, vai lá atrás da sua casa, levanta a mão e repreende o vento. Repreende sobre a cidade. E aí eu falei, Senhor, eu repreendo sobre a minha casa, campo anjo sobre essa cidade, não permita que nenhum tipo de destruição, de chuva, chegue a essa cidade. Então, quando você está debaixo dessa unção do leão, essa voz, onde o Senhor te dá comandos estratégicos para você guerrear, ela fica mais nítida. E você não tem vergonha nenhuma, você está entendendo? Tá? Glória a Jesus. Como a gente sabe que está muito boa a sua pergunta, Martiliana? Como a gente, por exemplo, quem ora na madrugada aqui? Coloca aí eu. Quem consegue levantar 3 horas da manhã? Você está debaixo da unção do leão. Se você, presta atenção, somente pessoas que oram na madrugada, há mais de 6 meses, 3 meses, você que tem se consolidado, você está debaixo da unção do leão. O que é unção? Unção de guerra. Porque o horário mais difícil de guerrear é 3 horas da manhã. Então só consegue entrar. Existem alguns méritos para você poder orar na madrugada. Um deles é estar debaixo dessa unção do leão. O que é a unção do leão? É a unção de batalha. Porque, queridos, de madrugada não é só demônio pequeno, não. Né? Ó, a Elzinha, a Bruna, a Adria, né? A Elza, gente, tá comigo desde o começo, né, Elzinha? A Elza é fiel, a Elza tá na oração aqui todo dia comigo, nas lives. Então, só tá debaixo dessa unção, tá? Só tá quem permanece todo dia. E não é fácil, porque tem dia que você não acorda, mas você continua, tá? Então, eu falo assim com todo, né? Então, às vezes, você já está, essa unção já está sendo exercitada. Às vezes não significa que você tem ela completamente, mas Deus já está trabalhando ela dentro de você. E uma das formas que você vê que já está debaixo da unção é isso. Gente, quem que acorda de madrugada? É muito difícil. Você pode acordar de madrugada para viajar, para fazer qualquer coisa, mas quando fala de oração, existe uma força contrária que você vai ter que enfrentar. E para você enfrentar ela com mais facilidade, Deus vai ter que te habilitar na unção de leão. Talvez você não comece debaixo dessa unção de leão, que é a unção de batalha, mas no decorrer do tempo o Senhor vai depositando isso em você, vai colocando força, vai colocando resiliência. Vocês estão entendendo? Então o que eu estou querendo trazer para vocês vamos aqui em outro versículo, tá?
Eu amo esse versículo, tá? 1 Coríntios 12, abram comigo, 1 Coríntios 12, 4. 1 Coríntios 12, verso de número 4. 1 Coríntios 12, verso de número 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais. Quando a gente fala dom, é a habilidade de operar numa manifestação espiritual, sobrenatural que Deus concede. Então a gente sabe que tem 9 dons do Espírito Santo, mas tem muitos mantos, tem muitas coisas que Deus pode te dar, além dos dons espirituais. Mas olha o que a Bíblia diz, mas o mesmo é o Espírito, ou seja, os dons, as manifestações, os mantos, o poder a qual o Senhor te concedeu, pode ser um para um, X para outro, Y para fulano, mas o Espírito Santo é o mesmo, está dizendo aqui. A fonte é uma só. Ou seja, olha só, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Então, quem que é a fonte de todo dom, toda unção, toda capacitação? Espírito Santo. E eu preciso que vocês amarrem isso no coração de vocês. A fonte de todo dom, de toda manifestação, de todo poder aqui na terra é o Espírito Santo que está fazendo. Então, se você escalar a voz do Espírito Santo dentro da igreja, essa igreja não vai ser avivada, não vai ter libertação, tá? Porque vai ser conduzida por parâmetros humanos e não por parâmetros espirituais. Existem tipos diferentes de serviço. Agora, quando a gente fala de fazer, por exemplo, eu vim aqui fazer a live hoje. Eu estou no ofício de evangelista e mestre. O fazer dentro dos 5 cargos eclesiásticos, quem concede é o Senhor Jesus. A fonte é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Pegou a visão ou não? Então vem aqui, ó. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Então, o serviço, quem vai delegar é o Senhor Jesus, mas quem vai habilitar esse serviço é o Espírito Santo. Quem precisa habilitar o serviço é o Espírito Santo. Então, por exemplo, os cargos eclesiásticos são 5. Quem vai por exemplo, coloca agora no chat, você pode ser pastor, apóstolo, profeta, qual que é o seu chamado dentro dos 5 ministérios eclesiásticos? Se você não sabe, mas qual que você sente que você nasceu para aquilo, que é algo intrínseco em você? Coloca aí, profeta, apóstolo, mestre, evangelista, né? Às vezes é um levita, né? Mas é fazer também. Amém? Coloca aí, o que você sente? Profeta. Cláudia colocou profeta. Marisa, evangelista, profeta. Amém? Certo? Ronan, profeta, mestre, tá? Uau, perfeito, profeta. Maravilhoso. Cuidar de pessoas. Pastor. Cuidar de pessoas é pastor, gente. Pastor é que cuida de pessoas, tá? Muitos de vocês são pastores, só que vocês ainda não entenderam o que são. Vocês amam cuidar de pessoas, só que às vezes Deus te levanta para ser um pastor como uma mentora de mulheres. Talvez você não vai levar o título de pastora porque você está no meio secular, mas você está usando ali Jesus, você está usando tudo que você sabe. Amém? Muitos de vocês são pastores há muito tempo, mas vocês acham que vocês têm que fazer um curso de teologia. Só que a partir do momento que você cuida de pessoas e transiciona pessoas para serem transformadas em Cristo, amém? Discipular também é pastoral, amém? Então, os serviços, quem delega é o Senhor Jesus, mas quem vai habilitar eles também é o Espírito Santo, porque todo poder para operar qualquer coisa é o Espírito Santo, amém? Então, vamos continuar aqui, ó. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo, então ele é a fonte. Deus trabalha de maneiras diferentes, então Deus também trabalha em mantos, em coisas diferentes, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Então, muitas vezes, né, a gente não consegue discernir isso. Eu quero que vocês discernam isso hoje. Tudo que é relacionado a poder, unção, capacitação, tem que partir do Espírito Santo de Deus. Mesmo que foi Jesus que te delegou a profeta, Deus te comissionou algo, é o Espírito Santo que precisa te capacitar. Muitos de vocês foram chamados por exemplo, Jeremias foi chamado a profeta por Deus, desde o ventre da mãe. Sim ou não? A gente sabe, né? Tem esse versículo. Mas quem capacitou o próprio Jeremias foi o Espírito
Espírito de Deus. Amém? Vocês conseguem entender isso? Quem capacitou Jeremias foi o Espírito de Deus. Quem capacitou Débora? O Espírito de Deus. Quem capacitou Sansão? O Espírito de Deus. Amém? Deus pode ter delegado Sansão a uma missão, mas quem capacitou? E a gente viu que Sansão perdeu o poder por um tempo. E aí, quando ele se reconcilia com o Senhor, o Espírito Santo vem sobre ele. Então, a gente vê que é o Espírito Santo que faz as coisas. Então, se você não entendeu, você precisa ser best do Espírito Santo. Você precisa ser amigo do cheiroso. Você precisa falar, doce Espírito Santo, eu te amo. Você precisa construir uma amizade com o Espírito Santo. Você precisa entender o Espírito Santo, deixar de pecar para o Espírito Santo vir habitar. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós temos um espírito, nós temos alma e nós temos um corpo e nós temos uma mente. A mente está acoplada à nossa alma, amém? E no Reset eu tentei tratar isso com vocês de forma mais preciosa e de forma mais clara possível. E eu sei que ficou mais claro que água. Mas vem aqui comigo agora para você entender algo. O Espírito Santo, ele ocupa a dimensão do nosso espírito. E ele transborda Deus, a unção, no nosso espírito. Desse compartimento extravasa para compartimento de alma, de mente e do nosso corpo, onde nós somos santificados. Por isso que aquele versículo diz assim, de glória em glória. Darly, faz um favor para mim. Pega lá 3 copos para mim dar um exemplo aqui para você entender. Então, por exemplo, vamos supor que isso daqui, tá, é o teu espírito. E aqui tá cheio de revelação de Deus, cheio de unção, dom, ativação, o poder de Deus tá fluindo, tá derramando, ó. Imagina isso aqui é o teu espírito. Só que antes de tudo isso acontecer, o seu espírito, ele era assim, ó. Tá? Na verdade, ele era assim, ó. Seu espírito era assim, ó. Ele era um compartimento dentro de você que... Pode ser 3 copos, isso. Amém. Vou fazer aqui um exemplo. Eu gosto muito de analogias para vocês entenderem. Amém? Vou filmar aqui para fazer essa analogia para vocês aqui. Então, ó, para vocês verem. Amém? Então, vou deixar filmando aqui, ó. Então, vem aqui. O seu espírito, antes de você aceitar Jesus, era assim. Aí, quando você aceitou Jesus, o seu espírito se conectou com Deus de novo. Aí ele ligou. Aí conforme você foi orando, seu espírito foi tomando proporção. Aí seu espírito foi crescendo, expansão do odre espiritual. Enquanto seu espírito foi crescendo, sua alma foi morrendo pro pecado, foi morrendo para isso, para aquilo outro, tá? E aí seu espírito começou a crescer em graça. Aí você foi lá e fez um jejum de 40 dias. Aí você tinha um odre espiritual do tamanho desse copo de café aqui, tá? E agora, depois de um jejum de 40 dias, o seu odre tá assim. E aí o nosso odre vai crescendo. E aí vai cabendo mais de Deus dentro de nós. Aí antes, você não conseguia... Presta atenção que pra você entender. Antes, quando o seu espírito estava... Cadê? Quando o seu espírito estava do tamanho disso aqui, você lia a Bíblia, mas você não entendia, porque a revelação não cabe dentro desse compartimento aqui, ó. Ah, tinha revelação, Deus estava querendo falar com você. Deus estava querendo profetizar na sua vida, mas você não conseguia entender porque não cabe, ó. Não cabe, é um compartimento que não está ativado, é um compartimento que ainda está inativo porque não aceitou Cristo. Aí aceitou Cristo. Mesmo aceitando Cristo, ainda é pequeno, não cabe dentro. Aí, de repente, o seu odre espiritual começou a tomar proporção. Aí você começou a entender a Bíblia, não entendia. Começou a discernir o que era pecado. Começou a falar não, começou a querer jejuar. E começou. Aí você foi lá, isso aqui é o jejum de 40 dias. Aumentou seu odre. E aí sua alma começou a morrer. E Deus começou a falar. E revelação. E ativou o dom de cura. Aí Deus começou a usar você em oração. Deus começou a usar você para pregar. Deus começou a chamar você para fazer live. Deus começou a chamar você para jejuar. Para fazer campanha de oração. Aí você começou a ser usado lá na igreja. Aí chegou uma hora que parece que você estagnou. Aí Deus falou, não, você precisa jejuar mais, você precisa expandir o odre. Aí você foi lá e fez jejum, você fez lá o Reset 27, 90 dias.
Aí antes, aqui cabe ainda, mas ainda aí, depois do reset, o que acontece depois do reset? Tem espaço. E aí vai. Depois do reset, depois 90 dias, 60 dias, 50 dias, cabe mais unção, cabe mais poder, cabe revelação do céu. Nossa, agora cabe um livro, agora cabe... Deus está dando um e-book, Deus está dando um curso, Deus está dando uma revelação. Amém? Vocês estão conseguindo entender o que está acontecendo? Isso aqui é seu espírito. Aí o que acontece na dimensão? Presta atenção. O que acontece na dimensão, tá? Que nós temos corpo, alma, mente e espírito. Por que... Gente, não que o corpo e a alma seja, tá? Aqui tem, ó, corpo, alma e mente, tá? O espírito é esse aqui, certo? Eu coloquei a mente separada, só que a mente é como se ela estivesse no mesmo nível do espírito. Só que se nós não renovarmos a nossa mente com as disciplinas espirituais, não tem como a nossa alma ser transformada, amém? Então eu sempre gosto, a mente também é a alma, tá? Quero que vocês entendam isso, certo? Tá? Então, vem aqui comigo. Quando isso aqui começa a ser cheio de Deus, eu queria mais caneta aqui, porque tem mais aí. Pega aqui minhas maquiagens, esses pincéis de maquiagem. Eu vou fazer isso, ó. Eu vou mais profética ainda. Pode pegar, isso. Vou pegar isso. Aí, pegar uns aqui. Aí agora, queridos, tem espaço. Agora Deus começou a colocar talentos. Deus começou a colocar ministério. E começou a colocar. Só que quando Deus começa a encher, isso aqui vai começar a extravasar. Aí isso aqui é o transbordo da unção, tá? De glória em glória nós somos transformados. De glória em glória nós somos restaurados. Mas agora tem que entrar no Espírito primeiro. De glória em glória o Senhor começa a tratar a gente. De glória em glória. E aqui tá caindo, aqui tá enchendo. E Deus tá transbordando. Aí Deus tá aqui transformando o caráter. Transformando a mentalidade. Tinha mentalidade de escassez. Tinha uma mentalidade cativa, agora é liberto. Agora é cheio de Deus. E aqui tá enchendo. Aqui, ó, físico, pecava, prostituía. Agora quer santidade, quer jejuar. Agora vestia roupa curta. Agora se sente mal quando põe uma roupa curta. Porque a glória do Senhor tá caindo no espírito e tá transbordando no nível da alma, da mente e do corpo. Mas primeiro tem que vir no espírito. Amém? Vocês conseguem entender isso? Então, é isso aqui que acontece dentro de nós. O que nós trouxemos no reset? O reset foi para nós alinharmos corpo, alma, mente e encher o espírito. Ressignificar tudo, resetar tudo. Ver o que tinha ali preso, cativo. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Glória a Jesus. Então, amém? Pega outro pezinho quentinho para mim, por favor. Aleluia. Então, gente, eu quero que vocês entendam. Você viu que a nível do Espírito cai muita revelação, cai muito poder de Deus, mas o Espírito Santo, ele tem que ser mantido ali. Se o Espírito Santo não for mantido ali, como que você vai receber do Senhor? Não tem como, porque Jesus é a porta que te reconecta a Deus, porque na criação, lá no começo, o que aconteceu com nós? Nós caímos e a queda fez com que o nosso espírito tivesse inativo. Então nós nascemos no Espírito, quando nós falamos sim para Jesus. Mas é o Espírito Santo que vem habitar dentro e nos alimentar todos os dias. Então eu quero que você entenda que essa estrutura, ela não funciona se você não manter essa engrenagem se alimentando de Deus, para que o Espírito Santo possa te capacitar, possa te mudar de nível, mudar de estação. Por isso que você nunca está contente com a estação espiritual que você está. Chega uma hora que parece que nós estagnamos. Mas não é que nós estagnamos. O que acontece quando parece que nós estagnamos? É porque o odre ficou pequeno. O odre está pequeno. E tem revelação querendo chegar, mas não consegue. Porque para toda revelação, para toda manifestação de Deus, precisa de espaço dentro de nós. E dentro de nós é infinito de espaço, só que nós precisamos abrir esse espaço. Quando nós nos consagramos, quando nós nos santificamos, quando nós nos... Por exemplo, quando você... Esse reset agora, você não vai conseguir mais ser a mesma pessoa. A Darlene mesmo, ela tirou os cílios, as unhas. Ninguém pediu isso pra ela.
Mas era algo que ocupava... Eu não tô falando que isso é pecado, tá, gente? Pra longe disso. Tem gente que usa e Deus nunca vai falar nada, porque aquilo não enche o coração dessa pessoa. Mas o reset fala de nós sermos autênticos, verdadeiros. Então, de repente, você começou a sentir vontade de tirar a unha. Por quê? Lá na sua alma, na sua vaidade, Deus começou unção. Começou a mexer. E tudo que Deus começou a mexer, vamos dizer, o que era vaidade, Ele tira. Isso aqui mascara quem você é, o Senhor tira. Então Deus vai fazendo exatamente isso aqui dentro de nós, amém? Então eu quero que você entenda que toda unção procede do Espírito Santo. Toda capacitação de Deus procede do Espírito Santo, amém? Então, eu sei que vocês já sabem o que é a unção. A unção é a manifestação perfeita de Deus, completa, dentro de nós. E o que é essa manifestação de Deus? Agindo dentro de nós e através de nós. Então, quando nós aceitamos Jesus, essa unção vem para dentro de nós. Ou seja, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Então, nós recebemos a unção de dentro. Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos reveste agora com mais poder e glória e manifestação da presença. É como se você agora mergulhasse dentro disso. Imagina que você bebeu, eu vou dar aqui uma outra analogia muito boa. O Espírito Santo acabou de me dar. Quando você aceitou Jesus, você bebeu um copo de água do Espírito. E esse copo de água foi lá no seu compartimento espiritual. Então, você aceitou Jesus, o Espírito Santo, ele é água. Ele veio habitar no seu espírito. O Espírito Santo agora está no seu espírito. Só que no dia do batismo com o Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Você pulou dentro da piscina. Agora, não é mais só dentro de você. Agora essa água está sobre você. Imagina que alguém vem e joga agora a água, não só para você beber, mas joga um balde de água em cima de você, ou você mergulha dentro de uma piscina que representa o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é um empoderamento. Então, é um empoderamento que agora vai se manifestar de forma externa. A conversão se manifesta de forma interna. É um copo de água que você toma, um exemplo analógico aqui. Então, imagina, você tomou, né? Você falou sim para o Senhor Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro do seu espírito. Agora, você foi batizado com o Espírito Santo, você mergulhou nas águas. É como se alguém tivesse pegado uma caixa de água e jogado essa água em cima de você. Então, agora essa água não está só dentro, está sobre você. E quando a gente fala de água sobre, a gente está falando de capacitação externa para poder operar e se posicionar de forma diferente. Eu quero que você entenda isso, amém? Então, eu queria hoje abordar com você exatamente isso. Abordar com você que o Espírito Santo é quem faz tudo sobre nós. Então, nós precisamos cultivar essa amizade com o Espírito Santo, manter esse relacionamento. Quantos de vocês que estavam por sair de casa, o Espírito Santo falou, essa roupa não tá boa? E às vezes não era uma roupa curta. Quantos de vocês que às vezes ia passar a perna em alguém, ia tirar vantagem do Espírito Santo, falou, não faça isso. Porque antes você tinha esse caráter, mas agora o Espírito Santo foi lá e te espremeu. Então, quantos de vocês, amém? Eu quero que vocês entendam isso, tá? Gente, prestem muita atenção. Jesus, uma vez que ele vem para te render a Deus, uma vez que Jesus vem para ser a porta da sua vida, o Espírito Santo não pode mais sair do seu espírito, tá? O Espírito Santo, ele habita no espírito, enquanto demônios habitam no compartimento de alma, no compartimento de mente e no compartimento de corpo. Demônios, eles se apoderam de 3 estruturas. Eles se apoderam da mente. Eles se apoderam. A mente está na alma. Lembra que eu falei para você? Porque de glória em glória, gente, até o final da nossa vida, a nossa alma vai ser transformada. O nosso corpo também vai ser edificado, porque o nosso corpo é corruptível. O nosso corpo, ele já está em pecado. Por que já está em pecado? Porque ele foi corrompido. O nosso DNA foi corrompido. Então, agora que vocês fizeram um reset, vocês viram como a saúde de vocês melhorou. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que o Senhor, ele está nos restaurando todo o tempo, mas ele nos restaura de glória em glória. Não tem como você ser transformado no caráter, ser restaurado nisso, naquilo, se você não receber do Senhor,
Todo dia algo novo. Então, vai chegar um tempo que parece que você está estagnado. E o que é? Às vezes, parece que você não consegue romper. É a sua alma com uma ferida. É a sua alma com uma baita de uma ferida. Enquanto você não pede para Deus tirar aquela ferida, você não consegue ver Deus como Deus Pai. Não consegue cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Porque toda ferida, tá? Toda ferida. Prestem atenção. Ó, Fred, nesse reset até a minha rinite está sendo curada. Fred, eu profetizo que a sua rinite vai ser curada. Porque, gente, a rinite é glúten e lactose. Então, gente, Deus, ele nos restaura de dentro para fora. E eu quero que você entenda que para nós recebermos uma unção na estrutura de águia, na estrutura de leão, o seu corpo pode estar de qualquer jeito. Mas na estrutura de águia, você tem que mudar a alimentação. Quantos profetas você conhece que de repente fala, eu só como isso, Deus me pediu só aquilo. João Batista comia só mel e gafanhoto. Elias andava com vestes de couro. Era alguém atípico. Era alguém diferente. Era alguém que não estava seguindo o mesmo curso da sociedade. É alguém que não se alimentava de qualquer coisa. Eu quero que vocês entendam que pessoas que têm revelações extraordinárias de Deus, pessoas que estão vivendo algo genuíno de Deus, pessoas que não se vendem, pessoas que não se corrompem, Deus vai mudar a alimentação, porque Deus vai transicionar para a unção de águia. E a unção de águia, querido, não é que vem da águia, ela vem do Espírito Santo, mas é uma estrutura de você andar em revelação porque você se torna amigo de Deus. Na unção de águia, você ali, o seu ego tem que ser morto. Você não pode buscar Deus porque Ele te dá um recurso, porque não, você não busca Ele porque Ele abre uma porta. Você busca Ele porque realmente Ele é. E ali, só que quem anda debaixo da unção de águia vai andar debaixo das provações mais difíceis. Abraão sacrificou Isaac, teve que ir lá sacrificar Isaac, mas chegou lá, Deus proveu o cordeiro. Então, todos que andam nesse lugar para serem genuínos, prestem atenção, vai ter que entrar nesse lugar. Provas, não vai ser fácil. E por que Deus permite essas provas? Porque eu vou falar isso sábado. Gente, a imersão de sábado é uma aula bônus, tá? Ela não estava no pacote do Reset. Eu estou dando para vocês de presente do Reset. Não pode ser vendida isso avulso, porque é para quem realmente pagou preço ou para quem está no processo. Então, mesmo que você não terminou os 90 dias, você pode assistir. Assistam ao vivo, porque é o ao vivo que vai trazer o uau, amém? Eu vou trazer para vocês a rema do que significa 90, por que Deus falou 90 e por que cada ciclo Deus escolheu para ser 9 dias. Na verdade, o Reset terminou no ciclo 9. O ciclo 10 é o ciclo que Deus está... O ciclo 10, que é esse ciclo que vocês estão agora, é onde Deus está instalando a nova estação dentro de você. No ciclo 9, nós rompemos com... No ciclo 9, nós rompemos com um ciclo total, uma jornada. No ciclo 10, Deus está colocando os novos códigos da eternidade que te conecta à nova estação de Deus. Que estação é essa? Expansão. O Reset. Eu creio que muitas pessoas vão expandir que estão conosco no ministério, mas o Senhor falava para mim, a expansão que eu estou falando é para o seu povo que concluiu o Reset, que fez o Reset, que expandiu. Eles vão ter uma expansão, a qual eles nunca pensaram. Então, lembra que todo ano eu faço, vamos crescer, eu fiz 12, como que era? Eu não sei como que eu fiz o primeiro, foi 50 anos, aí foi 120 anos, eu não sei, acho que era, como que eu fiz os propósitos? Todo ano eu fiz, né? Eu acho que eu comecei, que a gente ia romper, eu não lembro com qual que eu comecei, eu só sei que o último era 120 anos em 365 dias, certo? E o Senhor disse para mim que quem fez o Reset entrou num outro nível de aceleramento. Em um outro nível de aceleramento. Em um outro nível. Eu fiz o primeiro de 12, exatamente, profeta Frederico. Primeiro eu fiz de 12. Depois eu fiz de 50. E depois a gente fez de 375 dias. Não, a Marisa. 375 dias, gente, vocês estão demais. Amém? E aí o último foi 120 anos. E, gente,
Quando você olha para trás, você fala, parece que eu vivi tanta coisa. Gente, não parece que a nossa conferência foi ano passado? Por que parece? Porque da conferência para cá você já rompeu em muita coisa. Da conferência para cá você já fez muitas coisas que dentro de um tempo natural você demoraria anos para fazer. Mas olha o que acontece. Esse crescimento de 120 anos é no espírito, gente. Que lógico, quando você traz esse aceleramento no espírito, você vai também acelerar o natural, acelera o financeiro, acelera a área emocional, acelera identidade, acelera tudo. Você fala, gente, parece, eu olho assim, parece que a conferência foi ano passado. Eu falo, porque a gente já está jejuando, se consagrando para a conferência do ano que vem. Vocês têm noção que o Senhor está fazendo? Então é algo realmente, gente, muito sobrenatural. É algo muito profético. Então, quem fez o reset entendeu que a estrutura mais importante para a ruptura é a mente e o físico. Porque se você tiver um físico, ele te trava, o físico te dá preguiça, te dá sono, te dá canseira. E, queridos, eu estava esses dias mostrando, né? Uma macumbeira, mostrei ontem pro pessoal que estava aqui na reunião. A macumbeira falando que, né, uma bruxa, sei lá, satanista, que ela não faz trabalho para CLT, para prosperar, porque não prospera, porque a prosperidade ela abre a porta de oportunidade. Se até o diabo sabe que para prosperar tem que ter proatividade, tem que ter uma forma de chegar a uma oportunidade. Gente, eu estou tentando dizer o que para você? Que nós vamos crescer, mas nós precisamos aproveitar as oportunidades. E nós conseguimos aproveitar de forma mais proativa e produtiva as oportunidades quando nós estamos com o nosso físico alinhado. Quando nós estamos jejuando, quando nós estamos, a gente está proativo, a gente consegue acordar de madrugada, começa a jantar todo dia. É uma canseira, é uma fadiga. Começa a colocar um monte de besteira na sua mente, ficar fadigado com o emocional, preocupado com o que o fulano pensa. Sabe o que vai acontecer? Qualquer situação difícil, seja trava, seja bloqueia, porque a sua mente, toda hora, a sua mente absorve as situações e já leva para o emocional. Então, se nós não tivermos esses 4 eixos alinhados e o espírito sendo cheio todo dia, não tem como nós vivermos o melhor de Deus. Não tem como nós vivermos esse tempo de expansão. Simples assim, amém? Tá? Então, amanhã eu vou dar continuidade a essa palavra para você. Você que vai estar comigo sábado, se prepare, tá vindo uma unção violenta. Sábado é para você cair debaixo da mesa. Sábado é para você receber no chão, tá? Eu vou falar sobre as unções, muitas unções que vocês vão... Na verdade, eu vou abrir um leque, vou falar, né? Eu já falei da unção de águia, vou dar uma pinceladinha, vou falar de outros tipos de unção que o Senhor vai estar derramando naquele dia, que é sábado às 14 horas. E eu vou dizer para vocês... 14h15 em ponto eu estou começando, tá? Então, venham absorver, não vai demorar muito, então acho que no máximo 3 horas eu termino. Então eu quero que vocês, tá? Se alinhem, venham, você que é meu aluno do Reset. Ah, apóstolo, eu tô meio balangando. Vem do mesmo jeito, amém? Eu espero vocês. E amanhã nós nos vemos na oração da madrugada, tá? Que dia que é hoje? Quarta? Hoje é quarta, né? Nos vemos na oração da madrugada e nos vemos aqui no Devocional. Beijo, amo vocês. Um dia poderoso, profético e muito abençoado.